Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist sexto período na SAL Técnicas Psicoterápicas 1, tá? E aí aqui a gente continua a falar sobre a entrevista inicial. A gente já vem aí alguns vídeos falando sobre essa temática, certo? Para vocês terem uma compreensão abrangente referente a esse assunto, é legal que vocês assistam os vídeos anteriores, né, tratando-se dessa playlist, para que vocês possam solidificar na mente de vocês esse conhecimento e de uma forma ampla, de uma forma bem amarrada, certo? Então, na entrevista inicial, continuando a nossa conversa, né, na entrevista inicial, para avaliar as indicações e contraindicações do método psicanalítico, né, as indicações e contraindicações de uma análise para o paciente que buscou auxílio, é muito útil a gente diferenciar os significados conceituais de analisabilidade e de acessibilidade, tá? E aí aqui nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a analisabilidade, tá? E aí no próximo vídeo, tratando-se dessa playlist aqui, eu falo sobre a acessibilidade, certo? Então, tratando-se da analisabilidade, temos aí um critério clássico, tá? Empregado para a referida indicação de análise. Ou seja, a gente vai falar um pouco do indicativo da psicanálise, do método psicanalítico em prol de determinadas problemáticas, tá? E aí esse processo se baseia fundamentalmente nos aspectos do diagnóstico clínico, certo? Então, outrora, tratando-se aí da historicidade da psicanálise, pacientes psicóticos ou aqueles portadores de uma estrutura altamente regressiva, como borderlines, psicopatas, perversos, esses tipos de pacientes, eles eram quase sempre recusados pelos psicanalistas, tá? Salvo nos casos de psicanalistas, claro, investigadores, tá? E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre as indicações do método psicanalítico em Freud, tá? Para que a gente possa entender a conceituação da analisabilidade, certo? Freud tem um artigo que é A Sexualidade na Etiologia das Neuroses, e foi um artigo que foi publicado em 1898, e aí Freud ele vai colocar que naquele momento a terapia psicanalítica não era recomendada a todos os casos. E aí ele vai apresentar limitações, certo? Então o que acontece? Ele aponta que os casos crônicos de psiconeurose, né, são muito mais acessíveis ao método do que os casos com crises agudas, né, nos quais se deve tratar essas crises rapidamente, né, sendo, nesse caso, um dos motivos de as fobias histéricas e as várias formas de neuroses obsessivas serem mais passíveis à terapia psicanalítica, tá? E aí Freud ele vai se referir nesse momento, ele vai se referir a esse processo como uma nova forma de terapia. Então nesse mesmo artigo, ele vai apresentar também a contraindicação do tratamento analítico para pessoas com idade avançada, por exemplo, né, para adultos que apresentam debilidade mental. Mas Freud ele faz uma ressalva muito importante. Ele alerta, né, nesse artigo, ele faz um alerta aos leitores de que o método se restringe a esses limites. Por quê? Porque o material de que ele dispunha naquele momento era proveniente do tratamento de pessoas com doenças crônicas. Então ele deixa bem claro, ele deixa aí uma abertura para que esse material psicanalítico pudesse alcançar um avanço e, consequentemente, pudesse ampliar a indicação do método
psicanalítico para demais casos que naquele momento seria tido como casos inadequados para o método psicanalítico, certo? Mais adiante em sua obra, nas suas obras aí, na sua literatura, por volta de 1904, por aí mais ou menos, Freud ele fala mais sistematicamente dos critérios para se empreender uma análise. E aí ele retoma os mesmos critérios já mencionados no artigo de 1898. Porém, ele vai acrescentar novas considerações, né, sobre o tratamento da histeria, dizendo que todas as expressões somáticas de histeria podem ser tratadas desde que não haja a necessidade de uma pronta eliminação dos sintomas, como no caso da anorexia, porque o método psicanalítico demanda um certo tempo para surtir efeito, para compreender a subjetividade, a singularidade, né, os sintomas. Então, a eliminação dos sintomas, uma pronta eliminação de sintomas para o método psicanalítico, naquele momento não seria o mais indicado, né? Então, neste mesmo texto, né, Freud ele acrescenta que as malformações de caráter também não são passíveis de análise. Por quê? Porque tratando-se desse caso, são casos que trazem muita resistência ao tratamento psicanalítico. E aí, em uma conferência de 1904, Freud ele vai mencionar novamente as indicações do método psicanalítico. E aí ele vai dizer que somente iria ensaiar as discussões de alguns pontos, porque naquele momento ele não poderia fornecer ainda as indicações e contraindicações do método psicanalítico de forma definitiva. Então, Freud diz que não se pode aceitar para tratamento psicanalítico pacientes que tenham um certo grau de degeneração, embora a degeneração ela possa ser encontrada em pacientes neuróticos, né? Os pacientes que não buscavam o tratamento por vontade própria também não devem ser tratados, porque ninguém ia tratar um paciente à força, ninguém ia aplicar um método psicanalítico ao paciente à força, certo? Mais adiante, no mesmo artigo, Freud ele vai falar a respeito do tratamento com psicóticos, né? Alertando que naquele momento o método não poderia ser aplicado a estes casos. Mas ele deixava aberta a possibilidade de futuramente o método ser modificado para tal fim. E aí, em 1913, Freud, ao discorrer sobre o início do tratamento, ele recomenda aos analistas um período de mais ou menos 2 semanas, né, para se conhecer o paciente, antes de aceitá-lo para o tratamento. E aí Freud ele considera que este período é necessário para fins diagnósticos, né? Para constatar se trata-se de um caso que responde às exigências do método psicanalítico, isto é, se o paciente ele sofre realmente de uma neurose ou de uma parafrenia, que a parafrenia era um termo que neste momento Freud ele utilizava para se referir à esquizofrenia, certo? Então, Freud alerta que nem sempre é possível fazer essa distinção logo de início, certo? E aí, em 1917, Freud falou da importância da transferência no tratamento da histeria, né? Da histeria de angústia e da neurose obsessiva, que segundo ele são apropriadamente classificadas, né, de neuroses de transferência. E aí Freud cita a paranoia, a melancolia como doenças que fazem parte do grupo das neuroses narcísicas e, portanto, não podem ser tratadas pela psicanálise, isso em 1917, tá, gente? Porque o que é que Freud ele vem colocar, né?
que as catexias objetais destes pacientes devem ter sido abandonadas. E aí o que é que acontece? Sua libido objetal pode ter se transformado em libido do ego. E essa é a razão pela qual estas pessoas elas não poderiam ser tratadas pelo método psicanalítico, porque elas estariam incapacitadas de investir libidinalmente na figura do analista e aí estabelecer uma relação transferencial, o que é essencial para o andamento do tratamento analítico. Né? Para o andamento do trabalho analítico, precisa-se estabelecer uma transferência. E como a libido objetal do narcísico estava transformada em libido do ego, estava aí direcionada para o ego, então essas pessoas não poderiam ser tratadas, né, pelo método psicanalítico, porque precisa-se, essa libido, ela precisa ser direcionada para um objeto, sendo este objeto o analista, para que se estabelecesse a transferência e assim discorresse o trabalho analítico, certo? Mas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, houve-se um avanço significativo e aí o método psicanalítico foi reformulado, ressignificado, né, por vários psicanalistas contemporâneos pós-freudianos, e Sylvia Leonor Alonso é uma das autoras que vem falar sobre esse avanço, né? Ela traz um artigo na revista Psique e ela trata a questão da analisabilidade, enfatizando as mudanças ocorridas desde Freud no que diz respeito às fronteiras do que é analisável. E aí ela aponta que atualmente a gente pode encontrar, né, relatos de tratamentos bem-sucedidos com psicóticos, né? O próprio Lacan mesmo, ele faz uma retomada nas obras freudianas e ele vem criticar, ele vem ampliar, ele vem ressignificar as obras freudianas, ampliando aí esse horizonte analítico, né? E aí Alonso acrescenta ainda que é na singularidade de cada atendimento que o campo psicanalítico se constrói, que o limite do que é analisável, né, se determina. É a partir das condições do funcionamento psíquico daqueles que nos procuram, né, de seu momento de vida, de seu desejo e, além do mais, de nossas próprias possibilidades, né, de atividade psíquica, né? E aí, o que é que acontece? Esses limites do que é analisável e do que não é analisável vai depender muito dessa transferência contra transferência, né, na atualidade de paciente analista, né? E aí vários outros autores abordam o tratamento da paranoia pela clínica psicanalítica, apontando que o tratamento dessas pessoas pela psicanálise tornou-se possível, né, a partir dos desdobramentos da teoria freudiana, e esses desdobramentos se deu justamente por Lacan, por Winnicott, né, por outros pós-freudianos que vieram aí, como eu falei, ampliar o campo psicanalítico, certo? E aí esses desdobramentos da teoria freudiana se dá principalmente após a teorização da segunda tópica e da segunda teoria pulsional, tá? E como eu falei, o Winnicott, além de Lacan, também é mencionado aí como um autor que trouxe novas considerações sobre o set analítico, que aí vai resultar nessa ampliação dos métodos psicanalíticos, certo? Esta ampliação ela foi possível através, né, do trabalho
com casos fronteiriços, digamos assim, né, com momentos psicóticos na análise de neuróticos, o que levou ao alargamento do conceito de transferência, certo? Bem, gente, Freud, ele deixava claro em alguns momentos que ele contraindicava o tratamento de psicóticos, por exemplo, né? Porque se havia conseguido comprovar a eficácia do método com os neuróticos, que eram a maioria dos seus pacientes, mas ele comprovou a eficácia do método psicanalítico com neuróticos, não com psicóticos, né? Essa comprovação na época de Freud não se deu com psicóticos, e por isso que ele disse que o psicótico naquele momento não seria passível para o método psicanalítico, né? Mas ele deixou em aberto a possibilidade de se conseguir no futuro uma maneira de tratar os casos que não estivessem no âmbito das ditas neuroses de transferência. E foi isso que ocorreu com a psicanálise, né? E além do caminho que Freud deixa aberto para o tratamento de psicóticos, devemos lembrar que já em 1898 ele via a possibilidade futura do tratamento de crianças, né, que inclusive teve em sua filha Anna Freud como uma das principais representantes, né? E aí podemos concluir que a clínica requer do analista um constante questionamento da especificidade do método psicanalítico, tá? E das possibilidades de alargamento do campo que compreende o analisável, certo? Silvia Alonso aborda um aspecto muito importante, como eu falei anteriormente, que é a atividade psíquica do analista, como um fator que também interfere na analisabilidade do paciente, né? Em alguns momentos, o analista ele pode não se dispor a atender determinadas situações, né? O que não significa que não seja uma pessoa para ser atendida em psicanálise, mas naquele momento essa pessoa, esse analista não se sentiu apto para atender aquela situação devido a algumas atividades psíquicas que não traria aí uma certa capacitação para ele atender aquele problema, mas ele pode encaminhar para um outro psicanalista, certo? Ele pode encaminhar para um outro psicólogo de abordagem psicanalista, certo? Então, a analisabilidade também passa por essas questões, né? Essas questões, as questões das particularidades do analista e certamente da contratransferência. Tem analista que não atende casos de psicóticos, não atende determinados casos, né? Por não se sentir à vontade, por não ter uma certa aptidão, porque as suas demandas psíquicas não o favorecem para atender esses casos, mas ele pode encaminhar para outros profissionais da abordagem psicanalista. Tá bom, gente? Bom, então é isso, gente, que eu queria falar sobre a questão da analisabilidade, né? Que trata-se aí dessa indicação, contraindicação do método psicanalítico para as determinadas demandas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode mandar a sua dúvida e eu trarei para dentro da playlist Carla Responde aqui no canal, certo? Sugestão de assunto, também envia um e-mail para mim, eu trago o teu assunto para explorá-lo dentro da playlist a pedido. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu venho recebendo vários e-mails, tá bom? E aí, eu não passo ninguém na frente de ninguém, eu vou atendendo por ordem de chegada, então possa ser que demore um pouco até que eu venha atender ao seu e-mail, tá certo? Na descrição do vídeo vai estar o link das minhas redes sociais também, tá bom? Você pode adicionar, pode seguir Instagram, Facebook, fanpage, na finalidade de acompanhar de perto as publicações que eu faço referente aos meus projetos, tá? Deixando claro que eu não respondo mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas, certo? Eu não consigo dar conta, para não ser injusta respondendo a uns e outros não, só respondo